sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula sobre alcadienos. Hoje nós vamos falar daqueles compostos que têm duas duplas ligações. Sim, eles são chamados de alcadieno, por isso porque nós temos duas duplas ligações, ok? Já vai se inscrevendo no canal, deixe o seu like e vamos entender tudo sobre nomenclatura de alcadienos. Então vamos lá, vamos dar nome aos nossos alcadienos. Aqui nós temos um exemplo de um alcadieno de uma cadeia não ramificada, ou seja, uma cadeia normal. Como é que nós vamos dar nome ao nosso alcadieno? Claro, a cadeia principal, nós não temos ramificação aqui, ela precisa conter as duas duplas. Eu posso começar a enumerar daqui, né? E vou ter 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho aqui a cadeia já enumerada. Agora eu preciso dar nome ao meu alcadieno. O procedimento é sempre o mesmo, gente. Da regra lá de hidrocarbonetos ou para qualquer nomenclatura que a gente vai seguir. Cadeia principal, identificou a cadeia, 4 átomos de carbono, né? São 4 átomos, o prefixo é but. Quando nós estamos falando de alcadienos, nós colocamos buta nesse caso, tá? Então ficaria buta. Nós temos a dupla entre o carbono 1 e 2, 3 e 4. Então vai ser 1,3 porque são duas duplas por conta da ligação dupla e o de hidrocarboneto. Então ficaria buta 1,3-dieno. Tem uma nomenclatura mais antiga que deixou de existir, mas que acaba aparecendo em alguns vestibulares, que seria 1,3-butadieno, tá? Mas essa é uma nomenclatura já em desuso. A regra atual da IUPAC, a regra atual da IUPAC é essa nomenclatura aqui, tá ok? Agora nós temos um outro composto e ele possui uma ramificação. Lembrando, as duas duplas precisam estar na cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbonos em sequência. Nesse caso, precisa ter as duas duplas. Então, a principal é essa. Agora, eu preciso enumerar a principal, de forma que as duas duplas tenham sempre a menor numeração possível. Então, para que elas tenham a menor numeração possível, eu vou começar a enumerar dessa extremidade, porque aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer por aqui, seria 1, 2, 3. Notem, aqui é 2, então essa dupla receberia, né? Número 2 aqui seria 3, então mais próximo da extremidade está essa dupla, tá? Então seria no carbono 2 aqui. Então eu posso começar a dar nome ao composto. Primeiro, eu vou colocar a minha ramificação. Tá aqui o metil, né? Um carbono met. Como ele está na forma de ramificação, vai ser io-metil. Então, 4 no carbono 4, eu tenho um metil. A minha principal são 8 átomos de carbono. Então, para 8 vai ser octa. Onde estão as minhas duplas? No carbono 2 e no 5. Então, 2,5 porque são duas, N de dupla e o O de hidrocarboneto. Então, meu composto, olha só, 4 metil,
ou seja, na posição 4 eu tenho metil. Octa, cadeia principal, 8. Nas posições 2 e 5, eu tenho duas duplas, por isso en, né? O di das duas, en da dupla e o O de hidrocarboneto. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em mais um exemplo de álcool de eno. Depois vou falar sobre uma analogia que a gente pode fazer com outros compostos que contenham mais de duas duplas ligações. Então vamos lá. Exemplo, esse aqui. Cadeia principal precisa conter as duas duplas ligações, ok? Então necessariamente essa é a cadeia principal. Não adianta eu subir aqui ou descer aqui, eliminar essa ou essa dupla. Precisa conter as duas duplas, ok? Então essa é a principal. Da onde eu vou enumerar? Da extremidade mais próxima das duplas, de uma das duplas. Então eu posso enumerar aqui, porque aqui está no carbono 1, aqui estaria no carbono 3. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadeia principal, 8 átomos de carbono. Eu tenho no carbono 3 e no carbono 4 ramificações. Notem, é importante isso. Você tem duas ramificações diferentes. Você tem no carbono 3 um metil e no carbono 4 você tem um etil. Como é que você vai escrever? Utilizando agora o critério de desempate, considerando a ordem alfabética do nome das ramificações. Como é isso, professor? Aqui no 4 é um etil, então vou começar por 4 etil, porque no 3, apesar da numeração ser menor, eu tenho um metil. Então é 4 etil, porque é ordem alfabética, 3 metil. Cadeia principal, agora sim, 8 átomos de carbono, octa, ok? Onde estão as duas duplas? Entre o carbono 1 e 2 e 5 e 6. Então vai ser 1,5. Lembre-se, de duas duplas, em de hidrocarbono de da dupla ligação, perdão, e O de hidrocarboneto. Então esse composto, nome oficial de acordo com a IUPAC: 4 etil, 3 metil, octa, 5 de eno. Não se esqueça, aqui apareceu primeiro o 4 etil porque a ordem é alfabética, tá ok? Agora, um outro caso bastante importante que você deve levar em consideração é quando aparecer mais de duas duplas. Notem, por analogia, o di aqui é porque nós temos duas duplas. Se aparecer 3 duplas, vão ser trieno. Se aparecer 4 duplas, né, tetraeno. Então é só você modificar o prefixo aqui e começar a estabelecer a nomenclatura para esses compostos. Tá ok? Essa foi a nossa aula sobre nomenclatura de alcadienos. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal para receber toda semana novas aulas para você aprender sempre mais. Obrigado, vejo você na próxima aula.